um xodó masculino, quando criança, um brinquedo que não se larga, quando adulto, objeto de desejo. Com Luiz Carlos Almeida não foi diferente. Apaixonado por desenho desde pequeno, ele é um desses talentos natos que descobriu na arquitetura a porta para desenvolver essa paixão. Quase 50 anos de desenho, né? Então a gente pode verificar, o pessoal comentava quando via meus desenhos que os projetos eram muito arrojados, que eram inexequíveis. E, na verdade, assim, eu gostava de estar trabalhando a forma e não copiando, não apresentando a mesma coisa que era produzida na época. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um modelo que eu chamei de Almi Carreira, que até fui surpreendido ao ver esse desenho, que é um carro que é a cara de um Mustang fabricado hoje. E ele foi desenhado em 1969. Terminei ingressando na arquitetura e os carros me acompanharam, continuei desenhando carro. E isso vem, né, numa trajetória aí, simplesmente como hobby, né? A construção de um carro em miniatura pode durar meses, mas não é necessariamente um trabalho solitário. Luiz Carlos teve um começo mais intimista com os desenhos, mas hoje conta com a ajuda de Fernando para a produção. Eu não mostrava esses desenhos para ninguém, não sei se era vergonha, mas era uma coisa que ficava no meu mundinho, assim, quando eu estava sozinho. Quando comecei a desenhar, realmente eu devia estar por volta de 5, 6 anos, uns carros muito estranhos, desproporcionais, quer dizer, a gente vendo hoje, né, até interessante como se fosse uma diversão, né, ver como que a coisa vem evoluindo. E a vida inteira eu desenvolvi isso em paralelo a outras atividades que eu tinha. Então, quando eu era adolescente, por exemplo, eu fazia música, participava de festivais, estava desenhando carro. Depois, na época de vestibular, eu tinha um primo, aliás, marido da minha prima, que foi quem me orientou a fazer arquitetura, porque eu, de tanto desenhar carro, eu mostrava os projetos para ele. Ele falou que eu não deveria fazer engenharia mecânica, apesar da parte motriz, né, mecânica mesmo, que eu deveria fazer arquitetura, e ele era arquiteto, para poder trabalhar mais a parte da criatividade, que ele via isso nos desenhos. Fazia passeios pela cidade. Num desses passeios eu tive a ideia de começar a fazer, porque eu tenho um Fusca antigo. Então, a minha ideia foi fazer miniaturas de Fusca e elas tinham ímã. Então, eu colocava no capô do carro e ia para os encontros, enchia o capô, aí o povo começava a ver, achava interessante e eu comecei a vender a partir daí essas miniaturas. Uma brincadeira divertida, mas nada fácil. Fazer os carros, mesmo para quem nasce com o dom, requer alguns conhecimentos importantes que aprimoram a qualidade do trabalho. Antes da gente ter a ideia, a gente vai pensar como é que vai fazer, que tipo de material, como que a gente pode, vamos dizer assim, otimizar a produção. Então, esse tipo de coisa a gente começa a pensar.